tenha a convicção de que você não está aqui por acaso. E se tivesse que dar um título para essa mensagem, seria exatamente esse. Seria exatamente esse. Foi por acaso? Olha para quem está do teu lado e fala, foi por acaso? Foi por acaso? Eu costumo dizer sempre que os encontros, eles não são mera coincidência. De repente você entra no elevador, entra uma senhora no elevador, você percebe que ela está com um semblante um pouco abatido e naquele instante a porta do elevador se abre e você entra no elevador. E de repente você tem ali 15 andares para sorrir, para declarar alguma coisa sobre essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, creia que Deus promove esse tipo de encontro. Creia que você está naquele lugar porque Deus, como arquiteto, promoveu esse encontro. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. De repente, num ônibus, num avião, alguém senta do teu lado e você está ali 2 horas com aquela pessoa e algo fala no teu coração, fala alguma coisa para ele. Meu irmão, talvez nunca mais na sua existência você encontre aquela pessoa. Que oportunidade Deus ele traz para você para falar da palavra, expressar um pouco do amor dele naquele minuto. E comigo foi mais ou menos assim. Há 40 anos atrás, no primeiro dia de aula, eu lá, um jovem, com 17 anos de idade, no dia 6 de fevereiro de 1986, eu estou descendo uma escada, e quem de repente sobe a escada do outro lado? Quem? Nanazinha. E ela, quando olha para mim, ela se apaixona de tal forma, ela fala assim, uau! Mentira, não foi nada disso. Na realidade, foi o contrário. Ao vê-la, eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu me apaixonei no primeiro encontro e tenho essa convicção no meu coração que, de fato, aquele encontro foi promovido por Deus. Uma troca de olhares, que não foi muito bem uma troca, foi mais eu olhando, na expectativa que ela olhasse, mas me apaixonei. E em setembro começamos a namorar, 4 anos depois nos casamos, e esse ano completamos 36 anos de casados. Joia, bom demais. E não foi por acaso. Tivemos 2 filhos, o Gabriel e a Stephanie. A Stephanie já é filha também. A Raquel, que casou com o Gabriel. Não o Gabriel, meu filho, né? Porque seria algo estranho. É porque o genro e o filho, o nome é Gabriel. E hoje nós somos vovô e vovó. E eu tenho convicção absoluta, e a gente vai falar um pouquinho essa noite sobre isso, que Deus promoveu essa família exatamente nessa configuração. Exatamente nessa configuração. Muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente está na família errada, ou de repente a nossa família está errada e a gente está no lugar certo. A gente fica naquela confusão. Eu queria declarar que a sua família foi algo inspirado por Deus. Deus promoveu a sua família na configuração que ela tem. Seria incoerente Deus nos conhecer desde sempre e nos colocar no lugar errado. Não, Ele nos colocou no lugar certo. Isso não acontece só no contexto familiar, acontece também no contexto da igreja. No contexto da igreja. E eu queria iniciar lendo Gálatas 4:4.
Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Na mensagem diz o seguinte: mas quando chegou o tempo estabelecido, Deus enviou-nos seu Filho, nascido de mulher, sobre as condições da lei, para redimir os que estavam sob o domínio da lei. Assim fomos libertados para sermos filhos que têm direito à herança. Amém? Você tem direito à herança. Uma vez que fomos adotados como filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o que nos dá o privilégio de chamá-lo papai. Papai. Que coisa linda, né? E quando a gente fala de família, a primeira família que eu queria trazer evidência e falar que não foi por acaso é a igreja. Você foi, de alguma forma, conduzido pelo Espírito Santo, talvez por uma inquietude, talvez por qualquer que seja a razão, para chegar aqui na nova igreja. E de repente você está servindo em um ministério, e de repente você está servindo com alguém que é bem diferente de você. Meu irmão, não desista. Você está no lugar colocado por Deus e você vai crescer nesse lugar. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Às vezes pode parecer que não, mas você está no lugar certo e na hora certa. Amém? Se permita crescer na família da igreja. Se permita amadurecer na família da igreja. Deus promove o nosso crescimento quando a gente ora. Amém? E é tão bom orar, ouvir da voz de Deus. Deus permite que eu cresça quando eu adoro. Eu estou ali contemplando Jesus, eu vou crescer. Deus vai ministrar o meu coração. Mas meu irmão, minha irmã, quando você se relaciona, se permita crescer. Deus, Ele fala através do teu irmão, que é tão diferente de você. Amém? O Espírito Santo que está em você é o mesmo Espírito Santo que está no teu irmão. É um desafio? É, mas se permita crescer, amadurecer. Não sei se você estava hoje de manhã aqui no encontro, mas que palavra nosso querido pastor Maurício trouxe. E quando se fala que a nossa caminhada é uma caminhada que a gente amadurece, que a gente cresce. Meu irmão, família é assim. É um desafio, mas meu irmão, a gente vai sair fortalecido, você vai aprender com o outro, apesar das diferenças, apesar do pensamento diferente, mas ele é o seu irmão em Cristo, amém? E como plataforma, é importante que a gente entenda, já que a gente vai entrar agora no contexto familiar, que a tua esposa, o teu filho, a tua sogra, o teu sogro, o teu tio, a tua tia, eles estão também crescendo com você. E se ele tomou uma decisão por Jesus, o Espírito Santo está nele. E da mesma forma que você está amadurecendo, ele também está amadurecendo. Não desista, não foi por acaso.
E quando a gente fala que Jesus, durante a sua caminhada, ele teve alguns encontros importantes, encontros que mudaram a vida dessas pessoas, eu queria trazer 3 encontros importantes. O primeiro, vamos colocar o primeiro, que está lá em João 4. João 4, o encontro aí de Jesus com a mulher samaritana. E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. O texto fala que era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja que o texto, Jesus estava num determinado lugar, ele precisava passar por aquele lugar, numa determinada hora, e tem um encontro com a mulher samaritana. Esse encontro foi impactante. Ela consegue revolucionar e ser uma grande evangelista. Imagina a história se Jesus não tivesse ido para aquele poço. Ele tinha que estar naquele lugar e ter aquele encontro. Vamos para o segundo encontro, a cura do paralítico, que está lá em João 5, de 3 a 9. Vamos para o próximo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, uma pergunta óbvia, né? Se o cara estava 38 anos, cara, mas ele foi lá e perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, quando tento. Próximo. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Para muitos, o dia errado. Mas para o paralítico e para Jesus, o dia certo. Jesus estava no lugar certo, na hora certa, e o paralítico estava no lugar certo e na hora certa. Amém? Não foi por acaso. Repita comigo. Não foi por acaso. Você tem a convicção de que não foi por acaso? Eu tenho essa convicção. Não foi por acaso. Vamos para o terceiro encontro. Está lá em João 9, de 1 a 7. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E aos seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz
do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Não nos importa como o milagre vai acontecer. Aqui foi uma maneira assim, completamente fora dos padrões. Mas o cego estava no lugar certo. E Jesus estava no lugar certo. Amém? Não foi coincidência. Não foi por acaso. Não foi coincidência. Não foi por acaso. E quando a gente traz para o contexto familiar, é importante que a gente entenda que a construção da nossa família não foi por acaso. Amém? Jeremias 1,5 diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer. Salmo 139, do versículo 13 ao 16, diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Coisa linda, né? Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Você tem consciência que Deus te conhecia quando você estava no ventre da sua mãe? Antes de você ser concebido, Deus, Ele já te conhecia. Ele já tinha um propósito, já tem um propósito estabelecido para você, individualmente e como família. Há um propósito de Deus para você, como indivíduo e como família. E se Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe e nos trouxe mais uma vez nesse contexto familiar, Ele não errou. Amém? Fala assim: meu irmão, Ele não errou. Pode falar: Ele não errou. Ele não errou, Deus não erra. Ele não errou, Ele não errou. Interessante que Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, diz o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Meu querido, minha querida, nosso Deus, Ele é um arquiteto. Um arquiteto. E Ele, como arquiteto, Ele promoveu a sua casa. Ele promoveu a sua família no contexto que ela é. E ela é bênção. A sua casa é bênção. Ela é bênção porque você é bênção. Mas você está em construção, como todos os seus, mas é bênção. E Deus me trouxe aqui essa noite para afirmar e declarar isso sobre a sua casa. Não foi obra do acaso, não foi uma coincidência, foi algo planejado por Deus para você crescer, para você se desenvolver, para você nesse mundo fazer a diferença, para você ser influência, não ser influenciador. Não ser influenciado, mas ser influência. Amém? Você está comigo? Amém. Vou comentar sobre
duas famílias. A primeira família, marido e mulher. E essa está lá em Gênesis 2, versículos 15, 18 e 21 e 22. Deus criou o homem e a mulher. Imagina o contexto. Está lá, Deus acaba de formar o universo, formar a terra, e Ele toma a decisão de formar o homem e formar a mulher. Deus formou o homem e a mulher. Ele foi caprichoso. E diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Se você está aqui com a sua esposa, você olha para ela assim: não é bom que o homem esteja só. Pode falar, fala, meu irmão. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Pastor Maurício até comentou esse texto domingo passado e hoje também. Próximo, por favor. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Eu, quando li esse texto, um determinado dia, eu me percebi de algo que até então não tinha percebido. É o finalzinho. Que Deus faz o seguinte: Deus formou a mulher e levou até ele. E isso só encheu meu coração de convicção de que, de fato, Deus, Ele, ao promover as famílias, os encontros, Ele tem o cuidado de trazer a pessoa. Obviamente eu preciso estar com a sensibilidade no espírito, né? Para não entrar numa enrascada. Não significa que quando alguém chega para mim que foi algo trazido por Deus, mas ter a convicção de que Deus tem preparado para mim uma família, um esposo, uma esposa. Deus tem esse cuidado de trazer a pessoa para você, amém? E isso aconteceu com Adão e Eva. Deus, Ele trouxe Eva para Adão. E que tremendo isso é! E que tremendo isso é! Deus, Ele forma a mulher da costela, né? Ou seja, ela é igual, ela é igual, ela é igual. Não é menor, não é maior, o homem não é maior. Ambos estão ali, né, juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, dentro das mesmas lutas. Amém? Isso é lindo porque Deus estabelece um padrão, e o padrão é ser a imagem dele. Nós somos a imagem e semelhança dele. E o que é que diz o texto, né, na medida que a gente avança? Em Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o ser humano a imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher e criou. E o que é que diz a palavra? Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitam-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Meu irmão, minha irmã, o padrão de Deus para nós como família é esse padrão: ser a imagem e semelhança dele,
e poder usufruir do melhor de Deus aqui na terra. Amém? Exercendo liderança, dominando. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Ele já estabelece o princípio desde o início. E a gente precisa ouvir a voz de Deus, reconhecer o lugar que Ele quer nos trazer e caminhar nesse sentido. Ele nos chamou para governar. Ele nos chamou. O padrão de Deus para a família é um padrão de bênção, é um padrão de crescimento, é um padrão de avanço. Isso não nos isenta de passar dificuldade, de ter os problemas, de ter as lutas diárias, mas o padrão de Deus para a gente é você poder olhar para trás e falar: nossa, nós estamos progredindo. Deus tem para você, como casa, como família, como indivíduo, progresso. Se Ele tem isso para mim como indivíduo, progredir, Ele tem isso para mim também como família, progredir, avançar, melhorar. Amém, meu irmão? Creia no melhor de Deus para você. Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a sua vara e o seu cajado me consolam. A Bíblia fala que existe um vale, mas que eu vou passar pelo vale. Então você vai passar pelo vale. O seu lugar como casa, como família, não é permanecer no vale, é passar pelo vale. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós aqui como igreja, como família, declaramos que nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nós temos a certeza que nós vamos avançar. Existem os problemas, existem os vales, mas nós vamos avançar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agradeça, meu irmão, agradeça porque você vai passar pelos problemas. Amém? Você vai passar pelos problemas. A segunda família que eu queria trazer para vocês, uma família também conhecida. A história de uma mulher, de um marido e um filho. Quem seria essa família? Outra família projetada por Deus. Maria, José e Jesus. Interessante que Maria, nova, recebe a visita do Espírito, o anjo fala que ela conceberá a Jesus, depois o anjo vai lá, conversa com José. Existe a possibilidade de você achar que essa família, ela não foi conectada pelo próprio Deus. Quantas dúvidas de José, quantas dúvidas de Maria. Cara, mas Deus foi o autor dessa família. As pessoas certas, no lugar certo. E está lá Lucas, capítulo 1, do versículo 26 a 31. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Imagina, veja, o anjo vem falar com uma adolescente que já estava comprometida, ou seja, já estava, a configuração da família já estava estabelecida. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se, né, a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus.
Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Mais uma vez, Deus ele conecta as pessoas e estrutura uma família. E como eu comentei anteriormente, existem desafios, porque são pessoas diferentes, vindas de estruturas diferentes, educação diferente, e que de repente estão sobre o mesmo desafio e a mesma casa. Mas não desista, persevere, Deus tem o melhor para você. Amém? Os desafios são grandes, são enormes, mas Deus nos concede graça, Deus nos concede amor, e é preciso sim perseverar, é necessário continuar. As diferenças, elas devem ser para nós combustível de crescimento. As diferenças, elas devem vir como combustível de crescimento. E aqui tem outro contexto familiar de bastante desafio, duas irmãs diferentes, mas que cresceram juntas, que está lá em Lucas, no versículo 10, no capítulo 10, do 38 ao 42, que é a história de Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu não fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda tão inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Aqui a gente consegue perceber quão diferentes as duas são. Quão diferentes as duas são. Mas não desista, não foi por acaso. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Marta, não desista. Não foi por acaso. Fala agora assim: Maria, não desista. Não foi por acaso. Amém? Não foi por acaso. Como também não foi por acaso o primeiro milagre de Jesus. Vocês lembram em que situação Jesus estreou a sua vida ministerial? Ele poderia ter feito uma estreia de outra forma, né? De repente, já curando um enfermo. Ele podia ter estreado, de repente, multiplicando os pães e peixes. Ele podia ter estreado chamando um discípulo para andar sobre as águas. Ele podia ter estreado de uma forma diferente. Mas como nada na Bíblia acontece por acaso, ele tomou uma decisão de iniciar a sua vida ministerial em um casamento. E isso é muito mais do que uma simbologia. Estrear num casamento porque, de fato, a família está no coração de Deus. Eu costumo falar que Deus ele criou duas instituições, né? A igreja e a família. Ambas essas instituições para dar certo. Para dar certo. Seria incoerente Deus criar a igreja para dar errado. Seria incoerente Deus criar a família
também para dar errado. Isso não nos isenta do desafio, mas foi ele o autor da família. E o que é que diz João 2, do capítulo 1 ao 11? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Percebe que Jesus foi convidado? Ele não chegou de uma forma... quando você não é convidado, penetra. Jesus foi convidado. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Prestem atenção a essa afirmação da mãe de Jesus: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, porque mais que os serventes que o haviam tirado a água soubessem. Ele chamou o noivo, né? Ao chamar o noivo, o que ele fala? Todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Amém? E diz o versículo 11: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E eu queria aqui falar de 5 pontos importantes que a gente percebe nesse milagre, que foi o primeiro milagre de Jesus. Se a gente olha para o texto, como eu afirmei, Jesus foi convidado. Então, meu irmão, minha irmã, como família, independentemente do seu contexto familiar, aqui um grande ensinamento: convide Jesus para estar na sua casa. Amém? Convide Jesus para estar na sua casa. É segurança para você. Não caminhe sozinho. Ora, já é difícil caminhar sozinho. Agora, você caminhar sem Jesus na sua casa, meu irmão, convide Jesus. Não como religião, mas alguém presente, né? Alguém presente, alguém que te orienta, alguém que vai te dar a direção, alguém que vai falar para você: para, vai, estaciona, não segue, não toma essa decisão, acelera, desacelera. Meu irmão, nosso Deus é um Deus presente, e Ele nos chamou para ter intimidade com Ele. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Proteja a sua família, convidando Jesus para estar no centro da sua casa. Muito mais do que agradecer na hora da refeição, que é super válido, mas convide Jesus a estar com você todos os dias. Pai, eu não sei educar os meus filhos.
Não sei. Me orienta a educar os meus filhos. O que eu devo fazer? É um privilégio a gente poder ser conduzido pelo Espírito Santo nas coisas simples do dia a dia. O que Deus chamou a gente não para uma religião, mas para um relacionamento pessoal. Pessoal. Quantas decisões importantes a gente toma no decorrer da nossa vida, né? Vou mudar de empresa, vou mudar de cidade, vou casar com quem, qual a universidade que eu vou tomar como decisão. Não faça isso sozinho. Não faça isso sozinho. Não faça isso sozinho. Coloque Jesus, convide Jesus no centro, para com que Ele te oriente o que você deve fazer. E não está aqui, mas se você é casado, meu irmão, minha irmã, consulte o seu cônjuge. Querida, você está em paz com essa decisão? Não estou em paz. Então, meu irmão, se ela não está em paz, não vai. Espera um pouco mais. Espera um pouquinho. Mas eu tenho certeza. Cara, se você tem certeza, o mesmo Espírito que está em você vai estar nela. Ela vai falar, amor, vamos seguir. Na medida que os meus filhos cresciam, eles sem perceberem, eu também compartilhava algumas decisões, nós compartilhávamos algumas decisões, porque eram decisões que impactavam toda a família. E aí, de uma forma sutil, se soltava uma pergunta, se soltava outra questão, e se percebia, cara, essa é a direção de Deus para a minha família. É menos dor, é menos luta. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está na nossa casa. E a gente tem que usufruir dessa bênção que é eu me relaciono com Deus. A Bíblia fala que o véu foi rasgado. Não há separação. É possível ouvir de Deus e tomar a decisão. É simples. Ouvir de Deus e tomar a decisão. Segundo ensinamento, faça tudo o que Ele disser. Eu ouvi a voz de Deus, cara, eu vou fazer. Por mais louco que seja, por mais louco que seja, por mais louco que seja, faça tudo o que Ele disser. Mas eu não sei como. Show, não é só você que não sabe. Eu também não sei, mas faça tudo o que Ele disser. Faça tudo o que Ele disser. Seja humilde, suficiente. Coloque as tuas convicções de lado e faça tudo o que Ele disser. Terceiro ponto. Creia que através do comum Deus vai fazer o milagre. Amém? Creia que através do comum Deus vai fazer o milagre. E você é comum, meu irmão, assim como eu. A gente está crescendo, né? Tenho aí uma série de problemas, de situações, de medos. Mas Deus está fazendo. Eu vou avançar. Deus utiliza água, que é algo mais comum do que água. Deus utiliza 6 potes. Simples. Simples. E você é simples também, meu irmão. Mas Deus, Ele vai realizar na sua família, através de você, o milagre. Faça tudo o que Ele disser. Coloque Jesus, convide Jesus. Mantenha a sua fé em alta. Esse é o 4º princípio. Mantenha a sua fé em alta.
Mantenha a sua fé em alta. Imagina aqueles servos. Faça tudo o que ele disser, enchendo os potes de água. Que coisa louca, o que é que vem? O que é que vai sair daí? Cara, de repente, a água é transformada em vinho. O quinto princípio. Família é sinônimo de alegria. Família é sinônimo de celebração. Família é sinônimo de gratidão. Família é sinônimo de aliança. Aliança. Percebam que o primeiro milagre de Jesus, ele foi transformar a água em vinho. A água em vinho. O elemento vinho. Lembra da Santa Ceia? Lembra da ceia? O vinho é o sangue e o sangue é aliança. Meu irmão, a família é algo de compromisso. É algo que há uma aliança, há algo sobrenatural sobre a nossa casa. E a gente, como família, precisa blindar, proteger o nosso cônjuge, os nossos filhos. A gente precisa assumir o papel como os mais velhos, da liderança, do sacrifício. O pastor Maurício comentou isso hoje pela manhã, do serviço. Então, meu irmão, minha irmã, família, repita comigo, família é sinônimo de alegria. Família é sinônimo de gratidão. Família é aliança. Família é transformação. Amém. Eu vou ler um texto para vocês que para mim faz muita diferença. Espero que não fique chato, porque eu vou ler um texto, tá? Mas estamos em casa, estamos em família. E esse texto ele fala sobre perseverança. Para você perseverar, para você não desistir. Não desista, persevere. Não desista, persevere. Queridos, o amor de vocês não precisa se enfraquecer com os anos. Pelo contrário, sustentado em Cristo, ele se torna mais doce, mais forte e mais belo a cada dia. Força do compromisso e da perseverança é o amor. O relacionamento familiar são presentes divinos que exigem muito mais do que simplesmente um sentimento. Eles pedem compromisso, pedem fé e perseverança. No mundo de hoje, tudo é descartável. E é comum manter-se ao lado de alguém e não é comum manter-se ao lado de alguém dia após dia. Isso é um ato de coragem. Isso é um ato de fé. O amor verdadeiro não é aquele que apenas sente. É o que decide ficar. É o que decide cuidar. É o que decide recomeçar. Quantas vezes for preciso. O compromisso conjugal e familiar é a base onde o amor cresce com segurança. É como um solo firme, onde as sementes da ternura, do respeito e do perdão podem florescer. Quando uma família se estabelece e, por exemplo, duas pessoas decidem se unir em Deus, não estão apenas assinando um contrato, estão sim fazendo uma aliança sagrada diante do céu. E essa aliança, ela não é quebrada pelas tempestades. Essa aliança, ela está firmada na rocha que é Cristo. O amor na família não deve ser, o amor da família deve ser cultivado pela presença de Deus. E desta forma, torna-se um reflexo do amor de Cristo
pela igreja, que é sacrificial. Deus não nos ama porque somos perfeitos, mas porque Ele nos escolheu amar. Assim também é o amor na família, uma escolha diária de perdoar, de acolher e de acreditar no outro. A presença de Deus no lar é o que diferencia uma casa. Amém? A presença de Deus no lar é o que diferencia uma casa. Ele estando presente, o lar se torna um refúgio de paz, mesmo em meio às lutas. A oração em conjunto, a leitura da palavra e a busca por valores eternos criam raízes profundas no relacionamento. Meu irmão, minha irmã, mas é preciso perseverar. É preciso perseverar. Toda a história de amor terá suas noites escuras, seus ventos contrários e suas dúvidas. Porém, a perseverança é a ponte entre o hoje e o amanhã prometido. Ela não é teimosa. A perseverança, ela é fiel. Perseverar é lembrar todos os dias, porque vale a pena continuar. Pelos filhos, pela aliança feita, pelos sonhos construídos e pelo amor que Deus plantou. Não desistir é um ato de resistência, muitas vezes contra o egoísmo e o orgulho. É também um gesto de maturidade, é também um gesto de esperança. Quando a família decide permanecer unida, mesmo ferida, está dizendo ao mundo que amar ainda é possível, que o perdão ainda vale a pena e que Deus transforma as nossas histórias. Amém? A família exige doação. Família exige doação. Uma palavra para os pais. Os filhos aprendem muito mais com o exemplo do que com palavras. Quando os filhos veem seus pais orando juntos, recomeçando depois de um conflito, pedindo perdão e seguindo adiante, eles crescem com raízes fortes. O testemunho de um lar que luta por amor é um legado que atravessa gerações. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista. Se for necessário, recomece. Amém? Se o coração estiver cansado, ore. Se as forças se forem, peça ao Deus que renova. Deus renova. O verdadeiro amor, ele é cheio de graça. Ele floresce nos campos da perseverança e amadurece sobre o sol da fidelidade. Ele floresce nos campos da perseverança e amadurece no sol da fidelidade. Que Deus seja sempre o centro, a força e o destino de cada relacionamento. E que o nosso lar seja mais do que simplesmente um lugar, seja um altar de amor, compromisso e esperança. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu queria agora pedir para você ficar de pé. Você notou que a gente não fez a ceia no início do encontro, né? E a gente vai fazer a ceia agora. A gente vai fazer a ceia agora.
E se você está com a esposa ou está com os filhos, a gente vai fazer a ceia também de uma forma um pouquinho diferente. Eu não sei você, meu irmão, mas a gente já teve fases lá em casa que o negócio estava sério, a grana estava curta e era necessário dividir muitas vezes. E Deus, ele multiplicava, mas eu não queria que você participasse da ceia agora sozinho. Você vai participar com alguém. E você vai dividir com essa pessoa o mesmo cálice e o mesmo pão. Ah, mas eu quero o meu pão e o meu cálice. Leva para casa esse cálice, faz em casa, sozinho. Mas aqui você vai dividir esse pedacinho de pão. E você vai dividir também o suco de uva. É para dividir mesmo. Num ato de companheirismo, num ato de família, num ato de você não está sozinho. Amém? Domingo após domingo a gente fala sobre a ceia e traz sobre o pão, especificamente cura. E eu queria que você, num ato de fé, entendesse que o pão essa noite, ele é cura para a sua casa, especificamente para a sua casa. E cura também para a comunhão. Pão aponta para a refeição, para a mesa, um lugar de comunhão. Normalmente você convida para dividir a mesa com você pessoas que você gosta, confia. E se é na tua casa, então eu queria que você comesse do pão, dividisse esse pedaço de pão com essa pessoa, entendendo que é cura para a tua família, cura para a tua casa e comunhão, comunhão, comunhão. Coma do pão, coma do pão. Que bênção é poder em nossa jornada poder dividir o pão. Que bênção é poder dividir o pão. Meu irmão, você não está sozinho. Eu falei da família da igreja, família da sua casa. Que privilégio dividir as lutas e dividir as vitórias. Amém? E o suco de uva, que é o sangue, especificamente a gente fala, domingo após domingo, que o sangue representa a nova aliança. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há dívida, não há dívida. Mas o suco de uva, que é o sangue, representa a aliança. Meu irmão, divida esse cálice em sinal de aliança. Meu irmão, querido, querida, eu sou um com você. Você não está só, nós temos uma aliança. Há uma aliança entre marido e mulher. Há uma aliança entre pais e filhos. Há uma aliança na família. A sua família foi projetada por Deus. Tome do suco de uva. Amém. Aleluia. Eu creio
Aleluia. A gente vai encerrar já. Estamos acabando, mas antes eu queria fazer uma declaração de fé, meu irmão. Você declarasse comigo algo que na minha casa, na nossa casa, tem nos ajudado. Essa declaração, repita comigo. Nós não nos encontramos por acaso. Repita comigo. Nós não nos encontramos por acaso. Eu me comprometo em crescer com vocês. Eu me comprometo em avançar com vocês. Eu me comprometo em perseverar com vocês. Eu me comprometo em cuidar de vocês. Eu me comprometo em nunca desistir de vocês. Os dias do passado não foram os melhores dias das nossas vidas. Deus tem guardado dias lindos para nós. E eu quero viver esses dias com vocês. Deus abrirá novos e melhores caminhos para vocês. Ele transforma a água em vinho. Meu irmão, minha irmã, não foi por acaso. Amém? Aleluia. Só tu és.